Irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero apresentar para vocês, nesta noite, uma reflexão no texto de João 9, de 1 a 41. Mas eu não vou ler o texto. O texto é muito grande. Se vocês quiserem ter a sua Bíblia aberta em João 9, de 1 a 41, aí dá para dar um segmento, certo? Porque a quantidade de versículo é grande e eu prefiro não ler. Quero ler apenas o versículo introdutório desse capítulo, né? Lá de João 9, que diz assim: naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais. Mas aconteceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Querido, nós queremos trabalhar essa temática, né? Eu estou colocando aqui o nome do caminho de Jesus dentro daquela proposta que o presbítero Paulo, ao iniciar, né, hoje à noite, falou a respeito do nosso projeto de igreja. O que é que nós queremos para a Igreja Presbiteriana de Tigipió. E dentro de todo aquele projeto existe 4 subtemas, que são os temas dos trimestres. Então, o primeiro trimestre, dentro desse tema, daquela proposta que Paulo falou aqui, certo? O tema é o quê? Ministrando a palavra do Senhor para formar discípulo. Nós vamos ter outros temas, ministrando a palavra de Deus para curar enfermidades, ministrando a palavra de Deus para as famílias, que foi dividido isso para cada trimestre, a igreja trabalhar esses temas. Então, dentro dessa proposta, nós estamos trazendo hoje, dentro dessa temática, né, ministrando a palavra do Senhor para formar discípulo, dentro desse capítulo 9 de João, e nessa história do cego. Que é importante a gente olhar para aí. Alguém poderia te dizer, mas como é que a gente vai trabalhar essa questão do cego para fazer discípulo? Vamos discorrer aqui e vamos ver se o Espírito nos ajuda a compreender a palavra do Senhor. A primeira coisa que a gente pode falar aqui é com respeito ao ambiente, né? O Evangelho segundo João é um evangelho que apresenta Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, o enviado pelo Pai para fazer nascer o novo homem. Olha que coisa importante, para fazer nascer. Muitas vezes a gente fica preocupado com a palavra converter, mas Jesus veio, não foi para converter, ele veio para fazer nascer um novo homem. Por isso que a gente trata do novo nascimento, né? A gente vai tratar, dentro dessa proposta cristã, a respeito do novo nascimento. Esse texto em tela aqui, que é João 9, de 1 a 41, né, ele descreve a ação criadora e vivificadora de Jesus. Uma ação criadora, olha, presta bem atenção, ação criadora e vivificadora de Jesus Cristo. Por quê? O ensino sobre a luz é colocado no contexto aqui, né, da festa das colheitas lá em Jerusalém. E um dos ritos mais populares dessa festa era exatamente a iluminação dos 4 grandes candelabros do átrio das mulheres no templo em Jerusalém. A gente às vezes fala muita coisa a respeito da proibição das mulheres no templo, mas havia um átrio que existia lá, 4 menorá, que era o átrio considerado das mulheres. Até porque na cultura judaica, na sexta-feira, no sábado, né, quando eles vão começar a cultuar, né, da sexta para o sábado, quem acende as velas
nas residências judaicas são as mulheres. Ela tem esse privilégio de fazer essas coisas. Então, é dentro desse contexto aqui, dessa festa das colheitas, né, que Jesus vai fazer esse milagre, né, fazer isto que está relatado por João acontecer. E é interessante porque no centro dessa narrativa, além de Jesus, está uma pessoa cega. Uma pessoa cega. E olha, como era complicado para os cegos naquela época, né? Porque os cegos, eles eram excluídos socialmente ali na região da Palestina, né? Por quê? Porque naquela época se considerava que a deficiência física era fruto do pecado. Então, qualquer pessoa que tivesse alguma mácula, né, com relação ao corpo, essa pessoa era considerada pecadora, né? Por isso que vem a pergunta, né? Os rabinos daquela época discutiam a origem, né? Discutia a origem pecaminosa de alguém que nascia com uma deficiência. E questionava se a deficiência era por conta do pecado dos pais ou se era um pecado cometido pela criança no ventre da mãe. Olha só, eles entendiam que a criança podia nascer com deficiência porque havia pecado já no ventre da mãe. Então, a cegueira era algo muito complicado para as pessoas, né? Por que isso? Porque eles entendiam na época que Deus castigava de acordo com a gravidade da culpa. Tem até uma música popular aí de um poeta que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, o que aqui acontece é essa questão de que Deus dá o castigo de acordo com o tamanho do pecado. Eles entendiam dessa forma. Uma concepção diferente da nossa hoje, que nós temos no cristianismo, a concepção de que pecado não existe pecado grande nem pecado pequeno. Pecado é uma falta, né, com relação a Deus, né? Mas aqui é interessante porque a cegueira era resultado de um pecado grave. Para os rabinos, a cegueira era um pecado grave, certo? Por que era um pecado grave? Porque a cegueira impedia de estudar a lei, de ler a palavra de Deus. Portanto, quem não conseguia ler a palavra de Deus era uma pessoa maldita por excelência. Então, imagina a situação desse cego ao encontrar ou buscar em Jesus a luz, né? Então, os cegos eram impedidos de participar das cerimônias religiosas no templo, não tinham nem acesso, por conta da maldição do pecado de ser cego. Imagine, né, como a coisa funcionava, né? Então, querido, esse aí é o contexto do texto, né? E o texto lido é um relato que apresenta Jesus como a luz que veio iluminar o caminho dos homens. Olha, a luz que veio iluminar o caminho dos homens. Por isso nós estamos falando sobre o caminho do discípulo. Dessa luz que ilumina o caminho do discípulo, tá? Então, o que é que acontece? O cego da narrativa é o símbolo de todos os homens e mulheres que vivem na escuridão, privado da luz celestial, privado da luz divina, não é? Tem muitos homens que são cegos, estão vendo, mas são cegos espiritualmente. Então, o cego aqui, desta narrativa, é o símbolo de todos esses homens e mulheres que, mesmo tendo visão, continua cego, continua um prisioneiro dessas cadeias que o impedem de viverem a plenitude da vida. Vê, mas não vê, né? Aquela história, ouve, mas não escuta, mas não ouve. Por aí vai. Então, para a reflexão, nós vamos apresentar aqui vários momentos baseados nos versículos. Não vou ler, tá certo? Os versículos. Do verso 2 ao versículo 5, nós temos aqui o primeiro momento dessa cura de Jesus Cristo, né? Jesus se apresenta como luz do mundo. Quando Jesus disse que era a luz, ele estava diante de seus discípulos e de um cego de nascença. Voltamos a lembrar que a teologia da época
sustentava a ideia de que o sofrimento era sempre resultado do pecado. Por isso os discípulos queriam saber se quem pecou foi o cego ou os seus pais. Jesus logo desmonta essa perspectiva, derruba logo por terra essa perspectiva e nega qualquer relação entre o pecado e a deficiência. Nega qualquer relação entre o pecado e a deficiência. E vai mais além. Ele mostra que a missão que o Pai lhe confiou é ser a luz do mundo. Isto é, encher de luz a vida dos que vivem nas trevas. E isso também é a nossa missão, como igreja. Como povo escolhido de Deus, a nossa missão é encher de luz a vida daqueles que vivem nas trevas, daqueles que vivem no lamaçal do pecado. Essa é a nossa missão como crente. A nossa missão não só é cantar, pregar, dizimar, participar da igreja. É ser luz para iluminar essas pessoas que estão nas trevas espirituais. Então Jesus elimina logo essa questão de associação do pecado com a deficiência, porque esses rabinos, eles estavam cegos com relação à questão dos cegos naquele instante. Do versículo 6 ao versículo 7, nós temos aqui um segundo momento, né? Jesus passou, veja que coisa interessante, Jesus passou da teoria, das teorias para as práticas. E olha que coisa. Muitas vezes nós ficamos apenas nas teorias, nós ficamos apenas em cima das teologias, das doutrinas, ficamos só nesse mundo do academicismo, desse mundo teológico, e esquecemos que existem outras coisas além disto. E Jesus vai fazer isso aqui. Ele passa da teoria e vai para a prática. E uma coisa interessante, né, é que ele se prepara para dar a luz ao cego. Começa por cuspir no chão, olha só. Ele cospe no chão. E começa a fazer um lodo com a saliva. E aí vai ungir os olhos do cego com este lodo. Aparentemente, puxa, né? Pegar saliva, fazer, né, uma lama, passar no olho para que eu veja terra, barro. Olha que coisa interessante, terra, barro. Mas isso tem uma coisa interessante, meus queridos. O gesto de Jesus, produzindo lodo, é um gesto criador de Deus. Nos remete para a Gênesis, quando Deus pega o barro, a lama, e não mais a saliva aqui, no caso de Deus lá, mas o sopro da vida. Jesus agora faz com o quê? Com a saliva. Assim como o Espírito é a transmissão do poder, a saliva também é a transmissão do poder da pessoa para a outra. E veja que quando você está doente, o maior cuidado é usar máscara para que sua saliva não transmita o que você é para o outro. Então, nesse processo criador, Jesus vai lá, pega aquilo que é dele, o poder dele, junta com o barro, transmite a própria força, ou a energia vital, que equivale ao sopro de Deus, que deu vida a Adão, como está lá registrado em Gênesis. Jesus junta o barro, a sua própria energia vital, repetindo o gesto criador. Olha que coisa interessante. Que coisa espetacular. Sabe por quê, queridos? Porque a missão de Jesus é criar um novo homem, animado pelo seu espírito. A missão de Jesus é criar esse novo homem. As coisas velhas ficam para trás, são passadas. Não é isso que a gente prega? E não é isso que a gente crê? Por quê? Porque nós somos um novo homem, uma nova mulher. Interessante é que a cura não é imediata. Olha aqui também.
Olha que coisa interessante. A cura não é imediata. Requereu aqui a cooperação do enfermo. Jesus disse para ele: vai e te lava lá no tanque de Siloé. Disse Jesus a ele. Ele não ficou logo de imediato, não. Agora você vai fazer alguma coisa. Você é chamado a fazer alguma coisa. Você é chamado a buscar alguma coisa. E aquele cego, de pronto, ficou disponível para obedecer à ordem de Jesus. E essa obediência a Jesus é um elemento essencial na cura. Mas também revela uma outra coisa: a adesão que o cego fez à proposta que Jesus lhe faz. Não é só dizer, levantei a mão, aceitei Jesus. Não é só isso, não. É muito mais do que isso. É muito mais do que ser membro de uma igreja. É aceitar a proposta de Jesus. Não adianta você ser membro da igreja, ser pastor, ser presbítero, ser oficial, ser líder, se você não tiver na sua vida, aceita a proposta de Jesus. Não adianta nada. Você será um mero técnico, uma mera pessoa, um mero participante de um grupo formado que se reúne aos domingos na nossa igreja. Agora, veja só. Quando Jesus diz assim, vai ao tanque lá, toma um banho lá no tanque de Siloé. Você sabe o que significa a palavra Siloé? Enviado. Enviado. Olha que coisa interessante. Jesus, a água da vida, aí manda uma pessoa para um lugar que é chamado de enviado. Jesus que é o enviado do Pai, e Jesus que é essa água viva dos novos homens, deste homem que, ao passar por essa água, se livra das trevas e da escravidão. Ao ir até Siloé, aquele cego se livrou das trevas e da escuridão. E quando nós também somos chamados ou enviados a Siloé, nós estamos sendo chamados e enviados a Jesus, a água da vida. Sair das trevas para viver na luz, como homem novo, requer aceitar a água da vida. Aquele cego aceitou a água da vida lá em Siloé. Não só aceitou, mas acolheu a proposta de vida que Jesus ofereceu para ele. Aí João coloca em cena vários personagens que assumem vários papéis e atitudes diante da cura do cego. Olha, aquele homem rejeitado socialmente, aquele homem que não podia ir ao templo, agora estava vendo. Os primeiros a ocuparem aqui a cena, que João coloca, são os vizinhos e os conhecidos do cego. Lá no versículo de 8 a 12 a gente vê isso. A imagem do cego, dependente e inválido, transformado em homem livre e independente, leva os seus amigos a interrogar-se. Eles perceberam que de Jesus vem o dom da vida, da plenitude. Talvez anseiem pelo encontro com Jesus Cristo, mas não se atrevem a dar o passo definitivo e ter acesso à luz. Então, muitas pessoas estão vendo pessoas cegas, restaurando a vida espiritual, a visão espiritual, mas elas podem até desejar ter uma vida espiritual diferente, mas não estão indo ao verdadeiro encontro de Jesus Cristo. Não se atrevem a dar o passo definitivo para ter acesso à luz. Tem muitas pessoas assim dentro das nossas igrejas. E essas pessoas aqui, os vizinhos, do cego, representam aqueles
que percebem que a proposta de Jesus traz liberdade, mas preferem viver na inércia, no comodismo, e que não estão dispostos a saírem da sua zona de conforto, do seu mundo limitado, para o encontro da luz. Tem muita gente. Lembra que Jesus disse que nós somos a luz. Ele disse que era a luz do mundo, mas ele vai dizer que nós somos a luz e o sal. Não é isso? A luz que saiu lá de Jerusalém no dia de Pentecostes e que chegou aqui em Tigipió. E é essa luz que tem que iluminar. É isso que a proposta que Jesus coloca nas nossas vidas. Sair dessa zona de conforto, desse mundo limitado, para ir ao encontro da luz. Este é um papel do discípulo. O papel do discípulo é esse. Eu uso muito a palavra segmento, né? Ser segmento de Cristo. Né? Mas o papel do discípulo é sair da zona de conforto, do seu mundo limitado, da sua cegueira, com relação ao projeto de Deus, o projeto de Cristo, e ir ao encontro da luz. No versículo 13 a 17 aparece outro grupo em cena, veja, um outro grupo que aparece em cena são dos fariseus, né? Os fariseus sempre aparecem, né, nessa história aí, na narrativa do Evangelho. Eles sabem que Jesus oferece a luz, mas recusa. Para ele, interessam continuar com o esquema de trevas. Por isso que Jesus teve aquela perseguição ferrenha, porque os fariseus, né, combatiam constantemente Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabia que Jesus veio para trazer a luz, para criar esse novo homem, e eles não aceitavam isso. Eles preferiam estar lá na sua zona de conforto, lá nas trevas. E isso é representado hoje por aqueles que têm conhecimento da proposta de Jesus, mas não estão dispostos a acolher. Então, dentro da igreja tem muita gente que não acolhe a proposta de Jesus. E são comparados a esses fariseus aqui. Por quê? Sente-se confortável, muito mais confortável, nos seus esquemas de escravidão e de autossuficiência, e não estão dispostos a renunciarem às trevas. E para ser um homem novo, nós temos que renunciar às trevas. E rejeitam decididamente a luz que Jesus oferece. Pior, não aceita que alguém queira sair da escravidão para a liberdade. Além de preferir estar na escravidão, ainda atrapalha para que o outro não saia da escravidão. E quando constataram a cura e a fé do cego, foi o que eles fizeram. Eles expulsaram da sinagoga. Querido, entre as trevas e a luz não há compromisso. Nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ter compromisso com as trevas, certo? O nosso compromisso é com a luz, é a aceitação do projeto de Deus. Um outro momento aqui, no versículo 18 e 23, quem é que entra em cena? Os pais do cego. Olha só. Os pais do cego, aqui no texto, eles se limitam a constatar, veja só, o acontecimento, né? Seu filho nasceu cego e agora vê. Eles só fizeram essa constatação. Na sua atitude dos pais do cego, transparece o medo de não se comprometer. É uma atitude de quem é escravo. É uma atitude de quem não tem coragem de sair das trevas para a luz. O texto diz assim, ó, que eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. O que representa isso? Né? Naquela época era muito mais forte do que hoje. A sinagoga geralmente era um lugar onde não tinha templo, né? Então a sinagoga era um lugar onde as pessoas iam para estudar, né? Até hoje ainda é assim, né? Certo?
Naquela época ainda tinha, né? O templo não tinha sido destruído, mas eles estavam com medo de sair dessa escola, certo? Porque ali era o lugar onde o povo se reunia. Quer dizer, ser expulso da sinagoga, o que é que significaria? Eliminação, né? Você deixou de ser membro, você foi cortado da membresia. Mas o pior é que naquela época você não podia sair da igreja tal para a igreja tal, igreja tal, igreja tal, né? Certo? Você só tinha a religião judaica lá, oficial na Palestina. Isso significava que você seria uma pessoa marginalizada, uma pessoa que não teria mais chance em nada. Certo? Imagina contrariar as autoridades, contrariar a opinião pública, para aceitar uma proposta transformadora de Jesus. Os pais do cego aqui morreram de medo. Por isso que disseram, ficaram só, não, meu filho era cego e agora está vendo. Não omitiu nenhuma opinião. Muitas vezes isso acontece na nossa vida também. A gente tem o conhecimento que as pessoas estão cegas, que Jesus passou por ele e colocou o barro com saliva. Eles passaram a ter visão, mas a gente tem medo. E aí ficamos, como hoje é muito comum dizer, ficou politicamente correto, ou ficou em cima do muro. Querido, nós temos muitas pessoas com medo dentro das igrejas, e esse medo leva as pessoas à escravidão. Não contrariar, não ter opinião diferente e não aceitar a proposta transformadora. Querido, o caminho do discípulo foi esse caminho que o cego fez. É interessante aqui, o caminho que o cego fez. E que deve ser o caminho de todos nós do ponto de vista espiritual. Fazer esse caminho, não é? Porque quando a gente faz esse caminho, nós somos curados espiritualmente por Jesus Cristo. Muitas vezes buscamos apenas a cura física, a cura emocional, mas nós precisamos também da cura espiritual, não é? E só Jesus Cristo pode fazer esse processo em nós. Veja, antes de se encontrar com Jesus, aquele homem era um cego, prisioneiro das trevas, dependente de alguém que tinha que carregar ele para levar para determinado canto, né? Ele tinha o espaço dele limitado, né? Agora, o que acontece quando ele é curado por Jesus Cristo? Depois de encontrar-se com Jesus e receber a luz, ele teve uma nova proposta de vida. E isso deve acontecer com todos nós. Se você quer ser um verdadeiro discípulo, você tem que ter em Cristo uma nova proposta de vida. O relato ele descreve assim de uma forma muito linda, né? A progressiva transformação que o cego começou a experimentar. Logo após a cura, ele ainda estava confuso, olha só, estava confuso, não é? Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, têm a certeza que a graça alcançou a pessoa, que a pessoa é salva, mas ela ainda fica um pouco confusa, né, com relação à sua fé. Quando perguntaram ao cego por Jesus, o que é que o cego diz? Não sei. Não sei. Mas quando lhe perguntaram quem é Jesus, ele responde, é um profeta. Ora, ele não sabia. Agora ele já sabe que Jesus Cristo é o profeta. Que Jesus é aquele que foi enviado por Deus para criar um novo homem. Né? É interessante, sabe por quê, irmãos? Porque na nossa vida também isso acontece. Às vezes nós precisamos de um amadurecimento espiritual. Nós queremos que uma pessoa entre na igreja e na primeira semana ela já conheça tudo. Porque ela já tenha toda uma experiência cristã daqueles que já estão vivendo a vida cristã com décadas. E aí olha para aquela pessoa e diz, olha, ele não é crente porque ele não faz isso.
A gente tem que verificar que muitas vezes as pessoas que chegam à igreja precisam ir passando por um caminho de amadurecimento. De amadurecimento. Ah, fez uma pergunta lá na escola dominical, na classe, aí não respondeu. Aí, parece que não lê a Bíblia, parece que não sei o quê, não faz devocional. Não, não é por aí não, queridos. Todos nós precisamos de amadurecimento espiritual. Jesus não faz em nós assim como um mágico, né? Com a varinha, transformou tudo. Não, não é assim. É um processo. É um processo. É por isso que a santificação é um processo. É um processo. Então, o que acontece? Aquele cego, ele começou a amadurecer a sua vida. Confrontado com os dirigentes que chegaram, intimando a ele a renegar a luz e a liberdade recebida, ele agora não era mais uma pessoa de incerteza, mas um homem com certezas, com convicção. Recusa regressar à escravidão, mostra que é livre e sem medo. Que é livre e sem medo. É isso que a luz, né, de Jesus faz nas nossas vidas. E Jesus veio oferecer essa luz aos homens. Finalmente, o texto descreve o estágio final dessa caminhada progressiva. A adesão plena de Jesus Cristo. Lá no versículo 35 e 38. Encontrando o ex-cego, olha só, encontrando o ex-cego, Jesus o convida para aderir ao Filho do Homem. Aí Jesus vai para ele e diz assim: acreditas no Filho do Homem? E a resposta do ex-cego é a adesão total. Creio, Senhor. Olha que coisa espetacular. Acreditas no Filho do Homem? Creio, Senhor. Fecha esse capítulo da história do cego. Diz ainda o texto que o ex-cego se prostrou e adorou Jesus. Adorar significa reconhecer Jesus e o seu projeto de um homem novo. Projeto que Deus nos apresenta, por isso devemos segui-lo. Nesta caminhada está simbolicamente representada o caminho do discípulo. Primeiro passo, encontro com Jesus. Depois o discípulo manifesta a sua adesão à luz, e vai amadurecendo na vida cristã. Depois torna progressivamente um homem livre, sem medo e confiante. É nesse caminho que desemboca a adesão total a Jesus Cristo, do reconhecimento de que Ele é o Senhor que conduz a nossa história e tem uma proposta de vida nova. O ponto alto do discipulado é quando nada mais interessa a não ser seguir Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe.